Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é a live da Joyce Ribeiro Giacom. Nós vamos falar um pouquinho sobre como tomar decisões, em especial corporativas. Eu vou apresentar para vocês a Joyce inicialmente e logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho com ela como que nós devemos decidir nesse mundo volátil, cheio de dificuldades, cheio de opções, né? Inclusive, para a gente poder escolher de uma forma correta. A gente sempre acha que não está escolhendo da forma correta. A gente pensa, mas se eu escolher, eu vou perder isso. E a gente sempre se sente perdendo alguma coisa. E a Joyce é especialista nisso. A Joyce Ribeiro Giacom, ela é profissional de supply chain com mais de 15 anos de experiência em suprimentos, transportes e distribuição. Ela também é especialista em gestão de projetos, ensino e pesquisa. Atualmente, a Joyce é COO da Ótimo Supply. Ela já trabalhou no Centro de Inovação em Sistemas Logísticos da USP, na Fundação Vanzolini, na Natura e Éfeso Consulting. A Joyce, ela é mestre em Engenharia de Sistemas Logísticos e Engenharia Mecânica, ambos pela USP, e possui especialização em Global Logistics e Supply Chain Management pelo MIT. Oi, Joyce, seja bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Um Nossa, prazer estar aqui com você. fantástica essa nossa conversa aí. Estávamos trocando ideias que a gente ia falar. É tanta coisa, hein, Joyce? É, tem bastante coisa para falar. E é engraçado porque é um assunto que ele importa para a pessoa física, para né, a pessoa jurídica, escolher algo muito complexo, né? Principalmente quando a gente pensa que a gente pode perder algo, né? Então, na verdade, todo mundo toma decisão, né? A gente toma decisão mesmo sem saber que a gente está decidindo. Porque a gente não tomar uma decisão também é uma decisão. É verdade, muitas vezes é Então, muito correto, né? é algo realmente intrínseco na nossa vida. Todo mundo tem que tomar decisão. E você comentou desse sentimento de perder alguma coisa, né? Acho que essa é um conceito importante, que toda escolha, ela pressupõe uma renúncia. Então, se eu escolho alguma coisa, eu estou deixando outras escolhas de lado, né? E isso é normal, esse sentimento de frustração, né? Por não poder estar Escolhendo ambos. escolhendo tudo que eu quero, abraçando o mundo, né? E daí até uma das chamadas que a gente colocou aqui na live é o conceito do mundo VUCA, né? Sim, Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente vive hoje, né? Na verdade, não é nem agora já vem algumas décadas. Esse termo ele começou, inclusive, por questão de guerra, tem uma história interessante. Mas quando a gente fala de um mundo que muda muito rápido, e hoje, com a complexidade que a gente tem de tudo estar conectado, da gente saber da vida do vizinho e da vida da pessoa do outro lado do mundo, é, no contexto de tomada de decisão, eu começo a ver o que todo mundo está decidindo e eu tenho muitas opções, né? Então, isso traz para a pessoa mais incerteza ainda sobre o que ela está decidindo, né? E tem até um nome para essa expressão que chama FOBO, FOBO, que em inglês significa Fear of the Better Option, ou seja, é o medo de eu sempre ter uma decisão melhor que não aquela que eu estou tomando, que eu acabei renegando, né? certo. Então, até eu estava ouvindo eu li A chance de comer um prato melhor do que eu já escolhi? Alô? Oi. Tava, para mim, pelo menos, Oi. estava meio. Tava parecendo que tinha um robô falando. Acho que é esse mundo volátil aí. Cortou. Mas eu ouvi você falando do restaurante, que é para você. Alô? Oi.
Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu mudei para o 4G, para ver Ah, se estava tendo algum problema pelo Wi-Fi aqui, pode para ser. melhorar. É, então, quem sabe ficou um pouquinho perdido, só retomando um pouco, então, com o mundo mais complexo e com as mudanças sendo cada vez mais rápidas, Aham. a gente, é, a gente acaba tendo uma insegurança cada vez maior em relação às decisões. Isso colabora com esse sentimento de frustração, né? De será que eu estou Certo. decidindo o que é melhor mesmo? Porque tem tanta opção, né? E daí entra um outro fator que é a nossa capacidade cognitiva. Porque a gente não tem capacidade, como ser humano, de analisar uma complexidade maior do que, por exemplo, 8 opções. Tem um número mágico aí que de em torno de 6 a 8 opções que a gente consegue avaliar. Acima disso, a gente começa a não ter uma capacidade de processar racionalmente essas opções e dá essa sensação de impotência, de eu não estar conseguindo escolher a melhor opção, né? E Então, aí, tudo isso é acelerado com o nosso mundo e essa corrido de questão hoje, das né? 8 opções é interessante, né? Porque até eu li uma matéria, acho que foi você que escreveu a respeito daquela questão, daquela sensação que a gente tem quando vai escolher iogurte no supermercado, né? É É, terrível. Eu nunca é. consegui escolher direito. Eu sempre acho que tem alguma coisa errada, né? Porque acaba nem escolhendo, como você falou. Você tem tanta opção que você desiste de escolher, né? Isso, que é outro efeito, é a evolução desse paradoxo da escolha, que chama, quando eu me sinto bombardeado de opções e eu não consigo discernir qual que é a melhor, e isso vai me trazendo uma fadiga decisória e eu não consigo mais saber o que é melhor, até chegar no ponto do que eles chamam de paralisia da decisão. É, é tão desgastante aquela decisão que eu me abstenho dela. E eu acabo não levando nenhum iogurte. Porque eu cansei de, de tanta opção sem saber qual que é a melhor, né? Então, isso acontece com tudo na nossa vida, né? E nós somos bombardeados por muitas informações, né? Que é uma das características do mundo moderno, né? Então, a gente tem muita opção, a gente digita no Google, eu estou querendo comprar uma bicicleta, eu digito para eu comprar uma bicicleta no Google, vão ter tantas opções que eu me perco, né? Mas por onde que eu começo? Onde que eu devo escolher, né? Exato. E nas empresas também não deve ser diferente, né, Joyce? Nas empresas também não é diferente, né? Porque hoje você consegue comprar de um fornecedor do outro lado do mundo ou o do seu vizinho, né? Você tem muito mais, né, falando de insumos, aí, muito mais materiais à disposição também, mais tecnologias, mais inovação, né? Exato. Você tem que saber muito bem o que você precisa para você conseguir não se perder Sim. em tantas opções. É, E a grande diferença, é lógico que a gente tem questões que a gente decide na nossa vida pessoal que são muito importantes, né? E muito estratégicas e relevantes, né? Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa. É uma decisão altamente estratégica na vida de uma pessoa, comprar um imóvel. Mas não é todo dia que a gente faz esse tipo de decisão. Já na empresa, a gente tem decisões estratégicas com uma frequência muito maior, né? O que acaba trazendo uma necessidade da gente pensar em como que a gente está fazendo essa tomada de decisão, né? sim, Porque, diferentemente do caso de trazer o iogurte errado, eu tomar uma decisão errada na empresa pode trazer uma consequência muito ruim, com né, certeza. E a empresa para o acaba negócio. sendo o resultado das decisões que a gente toma no dia a dia, né? Inclusive, com relação ao Exato, fornecedor, com relação ao funcionário, com relação a um preço e assim por diante, né? E exato. com relação a esses fatores de complexidade, que é a pressão por resultado, tempo, prazo, como que as empresas geralmente buscam essa melhor decisão? Como que você entende que seria uma forma de escolher bem um fornecedor ou fazer uma boa escolha de acordo com todas essas métricas que a gente pode vir a ter? Uhum. Hoje em dia, a grande maioria das decisões que a gente enfrenta também na empresa, né, não só na vida pessoal, elas têm múltiplos objetivos, né? Ou seja, é até aquilo que a gente comentou no início falando da renúncia. Eu não quero mais só o preço barato.
né? Eu preciso ter o melhor custo, com uma qualidade excelente, num prazo que me atenda, com uma empresa que tenha princípios éticos que eu compartilho, que seja amiga do meio ambiente, daí você vai tendo diversos critérios, tanto mais estratégicos e mais amplos, quanto também critérios específicos, né, do que você precisa, que trazem essa complexidade na decisão. Que se eu for escolher só pelo preço, eu dificilmente vou estar tomando a melhor decisão em todos os cenários. Sim. Pode ser até que em algum cenário, sim, né? Quando eu estou falando de algo muito comoditizado, onde eu já tenho as características muito similares entre os produtos, e daí realmente é uma questão de variação de preço, pode fazer sentido, mas em grande parte das decisões, não. Né? Sim, principalmente falando de Você serviço, vai Sim, você vai ter uma variação da performance de acordo com diversos objetivos, né? Certo, com certeza. E com relação a essa questão do alto impacto, de ser estratégia, do alto grau de incerteza que a gente tem quando a gente toma uma decisão, decisões ruins, você tem algum exemplo quanto a isso, quanto à questão de alguma situação de consequências desastrosas, com relação a alguma estratégia que você se recorde de alguma empresa? Então, tem um exemplo, desculpa, bem clássico, que acho que todo mundo conhece, que é o exemplo da Kodak, né? A Kodak era referência no mercado de fotografia até ali a década de 70, quando começou-se a pesquisa e a ter o desenvolvimento da câmera digital, né, e antes a fotografia analógica, e acho que a maioria deve ser familiar com essa história de que a Kodak foi uma das detentoras desse desenvolvimento. Ela foi uma das primeiras a desenvolver a tecnologia de câmera digital, mas ela teve uma estratégia de negócio de se colocar como líder da fotografia analógica e engavetar esse desenvolvimento novo, né? E daí o que aconteceu é a história que a gente sabe, né? Diversas, né, demorou um tempo, eles continuaram aí na liderança por mais alguns anos, mas diversas outras empresas também se capacitaram na tecnologia de câmera digital, e quando isso veio à tona no mercado, a Kodak ficou totalmente para trás, né, totalmente ultrapassada, com uma imagem de muito focada ali de obsoleta, no analógico, né? E isso com certeza não deve ter sido uma decisão, né? Uma sequência ali de decisões que levou a uma estratégia fracassada nesse sentido, né? Que tiraram ele do mercado. E a gente vê também exemplos de empresas, agora, por exemplo, com a crise do coronavírus, que tiveram estratégias bem-sucedidas, com todas as dificuldades advindas da situação que a gente está vivendo, e outras que tiveram uma imagem de marca prejudicada, que não fizeram uma estratégia tão bacana para esse momento, né? Sim, não foi adequada, né, muitas vezes, né? Pensando mais né, pensando em si própria, né? As empresas esquecendo do coletivo, que é algo que as empresas hoje precisam pensar até para que sejam escolhidas, como você acabou de falar, né? Hoje em dia as pessoas escolhem fornecedores que pensam no coletivo também, né? Exato. E a Optimus Supply, ele é uma empresa que tem um sistema de escolha de fornecedores. Sim, nós temos uma plataforma digital para fazer seleção de fornecedores, focada numa metodologia que é multicritérios. Então, a gente consegue considerar todas as necessidades, todos os objetivos da compra de um insumo ou de um serviço nesse processo seletivo, para escolher o fornecedor que é o mais aderente a todas essas necessidades, né? E isso traz uma vantagem grande, porque você passa a ser muito objetivo, muito racional naquilo que você deseja. Isso, então, o nosso método, ele é um método de apoio à decisão. Então, aquilo que a gente comentou lá no início de uma questão, uma decisão que é estratégica, que ela é complexa, que ela tem esses múltiplos fatores, além de eu ter múltiplos objetivos, eu também tenho uma complexidade agregada do número de pessoas envolvidas nessa decisão. Então, dificilmente numa empresa alguém toma a decisão sozinho e ninguém, tá todo mundo satisfeito, né? Não, você tem ali múltiplos stakeholders, várias áreas que são interessadas naquela decisão, e cada área, ela quer um dos objetivos, né?
Sim, Então, a área do marketing, ela vai querer o produto ali com a melhor imagem possível, com a melhor percepção de qualidade, né? Quando o suprimento está sempre ali lutando por custo, né? Não, às vezes a gente precisa reduzir custo, você chega num ponto que a conta precisa fechar, né? certo. E um jeito da conta fechar com um alinhamento entre as áreas, com um consenso dessas múltiplas áreas, que essa realmente é a melhor decisão a ser tomada, é utilizando um método de apoio. Então, é isso que a gente provê. Então, dentro da metodologia do nosso processo seletivo, a gente tem os momentos de colaboração na decisão, para que todas as áreas se sintam ouvidas e coloquem o seu ponto de vista dentro da sua expertise e se escolha o melhor para a empresa, né? E daí, nesse contexto, o suprimentos ele faz um papel de facilitador, de organizador dessas necessidades. Certo, desses anseios. Nessa forma de escolha, existe uma possibilidade também de você colocar critérios subjetivos? Como, por Sim, exemplo, sim. né, a empatia do fornecedor, o atendimento, isso também é possível. Sim, sim. Você também consegue colocar tanto critérios que são quantitativos quanto qualitativos, né? E daí qualitativos a gente tem aspectos que são mais subjetivos, aspectos que são mais intangíveis, né? E a gente consegue, na verdade, o que é a grande sacada aí da metodologia, né? O grande diferencial da metodologia multicritérios é a gente conseguir tangibilizar esses fatores que são mais subjetivos, né? Então, como você comentou, uma percepção de qualidade, por exemplo, de um produto, né? Às vezes você tem um índice de qualidade que é mais quantitativo, mas você pode ter uma percepção, ou um exemplo interessante também é numa contratação de consultoria, onde eu tenho propostas diferentes sendo apresentadas, né? Então, uma consultoria, ela está me cobrando mais caro no preço da proposta dela, só que o escopo do atendimento dela, do projeto que ela está me propondo, é maior do que o escopo de uma consultoria que está cobrando mais barato. Então, se eu for analisar, por exemplo, pelo que está sendo entregue, eu posso chegar à conclusão que a mais cara, na verdade, ela é um custo-benefício melhor para a minha necessidade. Né? Entendi. Então, você sempre depende do contexto, né? Isso é um ponto bem importante na tomada de decisão. Para cada contexto, você vai ter uma decisão que pode ser diferente de uma similar, só que num contexto um pouco diferente. Tá? Voltando aqui na situação que a gente está vivendo com o coronavírus, eu posso estar comprando o mesmo item do mesmo fornecedor. Porém, agora, com o cenário da pandemia, eu vou ter outras necessidades. Então, meu contexto mudou. Antes eu estava brigando muito por preço, agora eu posso estar precisando de um atendimento rápido, de um prazo de entrega. Sim. Então eu vou privilegiar, né, um fornecedor que me entregue mais rápido, ou um fornecedor local, ele vai ter vantagem, por exemplo, em relação a um fornecedor da China. Sim, é verdade. Né? Então, para cada contexto, você tem uma solução mais adequada. Então, não existe, assim, certo e errado, né? Existe aquilo que você precisa, né? A sua necessidade no momento, o seu contexto, né? Como você falou. É verdade. Então, como decidir melhor? Qual que é a importância de um método para apoiar a tua decisão, Joyce? O que você entende? Então, a importância do método para decidir é justamente para você conseguir ter um apoio na análise cognitiva que você não consegue fazer sozinho, né? Você, como ser humano, como todos nós, né? Para a gente não chegar nesse ponto de sentir essa frustração que a gente não está capacitado a tomar aquela decisão. Né? Então, o que o método ele ajuda essencialmente é criar uma estrutura para tomada de decisão, uma estrutura analítica mais racionalizada, e você vai avaliando cada fator um por vez. Né? Então, ele te ajuda, ele te guia nessa ponderação. Né? Uma das coisas muito importantes que a gente faz propiciado pelo método são os trade-offs, né? Que são as compensações, que é justamente o ponto de você estar perdendo de um lado para ganhar em outro.
Aham. Eu não vou conseguir atender, né? Porque os objetivos eles são conflitantes, né? Sim. O prazo mais rápido ele custa mais caro. Então, o que é mais importante agora? Eu pagar um frete e receber em um dia, né? Na minha decisão como pessoa, aqui quando eu vou, como pessoa física, quando eu vou fazer uma compra de e-commerce, quando que eu escolho um prazo mais rápido e o quanto que eu estou disposto a pagar a mais Por isso. por esse prazo? É. Tem um exemplo muito legal que é pensando numa viagem, numa passagem aérea, tá? Então, vamos supor que eu queira um voo aqui de São Paulo para Paris, tá? Eu quero viajar para Paris e eu tenho as tarifas né, de várias companhias aéreas que fazem esse voo. Se eu fosse escolher só o mais barato, eu vou ali no preço e escolho qual que é a tarifa mais barata. Mas eu não quero só o mais barato, né? Porque eu quero sair num horário que seja conveniente. Então eu tenho preferência por um voo noturno, num dia da semana que é o que eu desejo. Eu quero uma companhia que me dê mais milhagem. Eu quero um melhor serviço de bordo. Eu quero viajar com uma empresa que tenha um bom índice de segurança. Eu quero também mais espaço entre pernas, então cada companhia tem ali, né, o seu tipo de aeronave, dá um dimensionamento diferente. Quando eu começo a juntar todos esses objetivos, começa a ficar difícil de eu decidir sozinho. Né? Então, o que o método te ajuda, né, nessa decisão? Você vai começar a ponderar quais são essas equivalências, né? Que trocas que você faria, que são esses trade-offs. Né? Então, eu pago R$100 a mais por um voo sem escala? Pago, nossa, R$100 a mais por um voo por escala, para essa situação, eu aceito pagar. Agora não, R$500 a mais, eu já não pago. Mas você pode falar, não, eu pago R$500 a mais por um voo sem escala, com certeza. Então vai depender também do seu cenário, né? Do seu contexto. Sim, e do seu critério subjetivo. Cada um pensa de um jeito, né? Cada um tem os seus valores, né? Muito legal. Isso. Então, numa empresa, você vai ter a percepção de cada uma das áreas, você tem os valores da empresa como um todo, né? Sim. Então, a minha empresa pode contratar desse fornecedor que ele é muito mais barato, mas que ele saiu, ou tem indícios aí de usar trabalho infantil como o case da Zara, que apareceu aí anos atrás, né? O dano que isso traz na empresa, né, de você ter uma decisão desse tipo, o dano lá na frente ele é muito grande. Então, você precisa ir ponderando tudo isso e na empresa você pondera em conjunto, né? Inclusive tem excludentes, provavelmente, né? Excludentes, assim, gerais com relação a essas situações morais e de princípios dentro da empresa que devem já ficar lá sempre no sistema, né? Na plataforma, sim. né? Sim, esse é um outro ponto, a gente chama de requisitos de qualificação. São pré-requisitos. Então, são itens obrigatórios que a empresa tem que ter antes de me fornecer. Ou, na vida pessoal, o que eu exijo como básico? Tipo, eu não vou comprar um carro sem freio ABS. Eu não vou viajar com uma empresa que não tenha tais certificações de segurança. Né? Então, isso é um pré-requisito. Isso não está nem em jogo para avaliação. Certo. Eu tenho que ter esses primeiros quesitos antes de eu começar a discutir os outros pontos. Eles são inegociáveis. São né? A gente também pode... São excludentes da contratação, vamos dizer assim. Exato. E tem um outro ponto também interessante, quando a gente começa a pensar nessas compensações, da importância relativa, né? Porque quando a gente fala que certo objetivo nosso, certo critério, como a gente chama, ele é importante, não necessariamente ele deve ter um peso grande na importância da decisão, tá? Porque tudo depende de qual que são as alternativas, quais opções eu estou avaliando, né? Voltando no caso da passagem aérea, é lógico que eu vou sempre procurar uma passagem mais barata, eu não quero pagar mais caro no voo, né?
Mas se todas as companhias aéreas que oferecem o voo de São Paulo para Paris têm o mesmo preço, eu não vou mais olhar o preço, Sim, né? com certeza. Porque o preço não faz mais a diferença. Então, o preço, ele é um atributo importante, né? Então, se eu for olhar só pelos objetivos, o objetivo de preço, ele é um objetivo super importante, mas a importância relativa dele na decisão, ela vai ser baixa se os preços forem iguais ou se os preços tiverem uma variação muito pequena, Sim. E isso acontece né? hoje aqui no Brasil, né? Pelo menos eu quantas vezes entrei e você e vê assim, 3, 4 companhias com a mesma tarifa, exatamente, né? Aí, claro, você Sim. escolhe com aquela que você trabalha com milhas, aquela que você tem um horário melhor, com Sim, então. certeza. Daí você vai para os seus outros objetivos, Exato, né? perfeito, Então, tem que existir uma priorização, né? com certeza. E você que tem que descobrir, né? E daí a metodologia que a gente utiliza, ela te auxilia justamente nessa trajetória, de você entender quais são essas ponderações, né? O quanto que vale a mais um ganho nesse objetivo e o quanto eu estou disposto a perder um outro, o quanto eu pago a mais para escolher esse fornecedor. Muito interessante. O que ele me... Inclusive deve ter um budget, com certeza, também. E eu acredito que também essa tecnologia me permite trabalhar muito na área de compliance, né? De realmente escolher aquele fornecedor que de fato tem o melhor resultado. Porque tem muita situação também de empresas que se preocupam um pouco com a área de compras em razão dessa situação, né? De estar, às vezes, muitas vezes, prevalecendo o fornecedor porque é amigo do comprador, alguma coisa nesse sentido. E isso dá uma transparência maior no processo de compras, provavelmente, né? Infelizmente, a área de suprimentos ela é um alvo grande aí de falta de compliance, né? Mas isso tem melhorado muito. A gente vê cada vez mais as empresas se capacitando para prover essa estrutura e daí a gente consegue auxiliar na compliance em 2 pontos. Um é de realmente você fornecer uma decisão embasada, né? Então você tem a justificativa toda do processo, você consegue defender por que você tomou aquela decisão, né? E se isso está alinhado dentro da organização, você tem desde do princípio ali, né? O passo a passo, não. Esses foram os nossos objetivos, esses critérios, essas foram as respostas dos fornecedores, eles se adequaram nisso, né? Não se adequaram naquilo, né? E daí até um ponto também para a gente falar depois de negociação, mas só para finalizar esse ponto do compliance. Então, esse registro, esse embasamento, ele dá uma segurança para os líderes da empresa, para os líderes de suprimentos também, de que você está seguindo uma lógica para a tomada de decisão. E isso está sendo padronizado. E daí tem um outro ponto da compliance que é trazido pela transformação digital que a gente tem vivenciado, né? Então, hoje, como a gente tem nossa plataforma digital e sistemas de procurement que são totalmente digitalizados, você tem registro de tudo o que aconteceu. Diferente de antigamente, quando eu fechei um negócio por telefone, você não sabe se as condições estão sendo oferecidas de forma igual para todos os fornecedores, você não sabe como que o comprador conduziu aquele processo. Hoje, com o digital, é muito mais padronizado e fica registrado, até para fins de auditoria do processo, né? A gente gera dentro da nossa plataforma um dossiê completo do processo seletivo a qualquer momento, né? E daí quando termina, você tem o dossiê de tudo o que aconteceu dentro daquele processo, né? Quais foram os fornecedores envolvidos, quais foram todas as etapas, quem conduziu, quem participou de determinada avaliação, quais foram as respostas, as análises. Então, você fica com registro de tudo. Fantástico. Ó, tem o Paulo Crones, que ele é superintendente do trabalho aqui do Paraná, ele já participou de uma live conosco e está nos dando parabéns aí pela escolha do tema. O tema realmente é maravilhoso. A Joyce é uma expert aí na área de supply chain. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Joyce, e me explica um pouquinho sobre essa questão de como é que surgiu essa ideia, essa solução. Bom, a Optimum Supply é uma empresa recente, né? A gente lançou comercialmente no mercado no finalzinho de 2019, né? Então, temos aí próximo de
de 5, 6 meses que a gente que a gente se lançou comercialmente, e antes disso a gente já vinha desenvolvendo o nosso software, né? O grande propósito da criação da empresa, a grande motivação, foi da gente conseguir aplicar a tomada de decisão e teorias da tomada de decisão, que eu já estudo aí há mais de 10 anos, e outros sócios também já tinham conhecimento, dentro da área de suprimentos, porque a gente viu dentro de suprimentos uma evolução muito grande, né? E dentro dessa evolução, que as empresas foram se capacitando, que as negociações foram se tornando muito mais profissionais, né? Então, não existe mais aquela relação vendedor-comprador igual a gente via aí há décadas atrás, né? De só dar um jeitinho, de só ficar pressionando ali na palavra ou fazendo alguma ameaça, né? As relações elas foram se tornando muito mais profissionais, embasadas em fatos, e isso demanda mais ferramentas também para o comprador, né? Para ele conseguir aprofundar as análises, para ele conseguir considerar todo esse cenário de complexidade numa boa decisão. Então, a gente viu a aplicabilidade da ferramenta de tomada de decisão, que a gente chama de metodologia de análise multicritérios, nesse contexto de suprimentos, né? Porque, como a gente começou falando, tomada de decisão é sobre tudo, né? E a Optimum, ela surgiu com esse propósito. Vamos aplicar essa metodologia dentro de suprimentos, porque existe uma geração de valor muito grande para esse segmento. É um mercado, uma área que precisa de mais ferramentas e de mais instrumentos, e a gente não tinha nenhuma aplicação ainda, né? Daí surgiu também um ponto de inovação, porque hoje não existe nenhuma aplicação que dá essa solução técnica que a gente dá para um processo seletivo. Olha, que ótimo. E tem os tais bids, né? Vocês fazem os tais bids. Isso. Legal, perfeito. E, esse termo ficou em alta agora, né? Falar bids. É verdade. Começou na área de logística, se não me engano, né? Mas hoje todo mundo trabalha, né? A plataforma web para digitalizar o processo e trazer inteligência à decisão é customizada conforme as necessidades, estratégia, compras, insumos ou serviços multicritérios que você comentou. Daí a gente falou um pouquinho do compliance e com relação à redução de riscos e à negociação que você tinha comentado comigo há pouco. Negociação foi um ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque quando a gente começa a fazer essa análise mais criteriosa, da gente entender qual que é a nossa real necessidade e conseguir traduzir a nossa real necessidade para a escolha do fornecedor, né? Conseguir traduzir essa necessidade no processo seletivo, a gente tem nos resultados, né, quando eu vou fazer uma análise dos resultados desse processo, eu vejo quanto que cada fornecedor foi aderente a cada uma das minhas necessidades. Olha, eu consigo um gráfico bem estratificado do quanto que ele me atendeu nesse quesito, né? E no comparativo com o total, né? Então eu consigo comparar tanto um fornecedor em relação aos outros, quanto um fornecedor em relação às minhas expectativas, né? E como que ele se sai nesse conjunto global, ponderado, né? Então considerando tudo que eu estou pedindo, porque eu não estou pedindo só uma coisa, né? E isso facilita muito a negociação, né? Isso acaba trazendo argumentos, fatos para eu negociar, e dentro de um processo seletivo, isso me ajuda na negociação, me ajuda a eu melhorar o preço de quem já tem um nível de qualidade muito, muito bom, por exemplo, assim como eu também consigo melhorar ou incentivar a melhoria dos níveis de qualidade do cara que tem um preço bom, né? Então eu tenho um fornecedor que ele tem preços muito competitivos, mas ele está aquém no nível de serviço, ele está aquém em outros indicadores, eu consigo dar esse feedback para ele. E quando a gente já faz isso de forma contínua, no longo prazo, tem duas coisas muito interessantes que acontecem. Primeiro, que a gente desenvolve toda a nossa cadeia de fornecedores, né? Porque você está gerando ali uma proximidade e dando inputs para os fornecedores melhorarem, deixando muito claro o que você precisa que eles melhorem. Porque não adianta só eu falar que não está bom, né?
Se eu dou um feedback falando você não foi aceito, porque teve outro melhor, isso não acrescenta nada para o cara, porque ele não sabe o que, que ele ficou pior. Né? Então você começa a dar feedbacks mais diretos. O outro ponto, além de eu desenvolver a cadeia, dentro da empresa eu tomo decisões com riscos muito menores. Né? Porque cada vez eu trago para dentro de casa fornecedores que estão mais adequados às minhas necessidades. Com certeza. Né? E essa questão, até vou colocar uma questão minha, tá? Eu participei uma vez de uma seleção onde utilizam o seu sistema e eu acabei percebendo que eu não consegui êxito, né, no BID porque eu não tinha filial em São Paulo, né? E que me deixou muito triste, né? Eu falei, não tenho filial. Aí eu acabei pensando, quer saber, eu preciso abrir minha filial em São Paulo, né? E aí, o que aconteceu? Eu acabei abrindo a filial em São Paulo. E recentemente agora a gente participou de um outro BID nessa mesma empresa e acabou tendo êxito, né? Então você vê como foi importante realmente esse desenvolvimento, né? Porque eu percebi que isso foi algo muito importante para a empresa de ter ali o local, né? Que o advogado seja do local da prestação de serviço. Isso me fez repensar, né? E por sorte agora a gente acabou, né, tendo êxito no BID. Então realmente você tem toda a razão. E é bom o feedback, né? Porque com o feedback que a gente consegue. Até o João Roque, ele é um parceiro nosso, ele nos ajuda muito em BI. Ele acabou de escrever: dados são muito importantes para a tomada de decisão. Possibilidade de comparativos, inserção de indicadores ajudam muito mesmo. Muito legal. Eu acho que vocês têm uma boa conversa. Vou apresentar vocês, porque acho que ele pode fazer aí né, trocar uma figurinha com vocês. É uma pessoa bem especial nessa área também, né? Que legal, com certeza. Mas isso do feedback é até aquela questão de RH, né? O feedback é importante. É importante. Pode ser dolorido na hora, mas é importante. Com certeza. Né? Eu estava conversando quanto mais... Oi, desculpa. Oi. E é aquela dica de feedback mesmo, né? Quanto mais assertivo, mais objetivo você conseguir ser no feedback, mais resultado isso vai trazer. Com certeza. E, inclusive, ontem eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, que ele sempre falava assim, olha, tem um tio meu, não sei quem, que sempre fala mal para mim e elogia para os outros. É bem assim que tem que ser mesmo. Feedback tem que ser para a gente tem que dar graças a Deus pelo feedback. E vocês também têm a parte de treinamento e consultoria na área de supply chain? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Sim. A gente tem a parte de consultoria, a gente trabalha com projetos, né? Então, dentro do escopo da necessidade de cada cliente, né? Dentro da área de tomada de decisão, dentro da área de suprimentos, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais também a área de treinamentos. Né? Então já existe uma capacitação, um treinamento inerente para quem contrata nosso software, né? Então o software, acho que até a gente não comentou, ele é via web, né? É um SaaS, um Software as a Service, então ele funciona com assinatura mensal e é totalmente digital, né? Não tem implantação, nada disso. E dentro da utilização do software, você consegue utilizar ele sem treinamento, porém, a capacitação te ajuda a você extrair todos os benefícios que você possa ter com o software. Então, na capacitação, a gente dá uma conceituação da metodologia que a gente usa, né? A gente dá dicas aí de como melhor utilizar cada uma das funções, né? Então, você já tem uma capacitação dentro da própria plataforma, e a gente também ministra treinamentos, né? Faz capacitação para outras necessidades também de tomada de decisão e de suprimentos, como tomada de decisão para líderes, né, treinamentos aí em diversos temas de compras, desde negociação, a categorização de custos, daí tem bastante tema no mercado para isso. E, inclusive, a gente vai ter uma novidade muito legal de lançamento de um curso, que vai ser um curso aberto, que a gente não vai estar fazendo em company, a gente vai estar abrindo para profissionais, que eu ainda tá quase lançando. Até semana que vem a gente deve ter novidades. Então, seguindo aí as
a nossa página no LinkedIn ou ficando aí atento no nosso site, a gente vai postar novidades aí sobre o treinamento muito em breve. Que legal, a gente pode colocar aqui também na nossa página, se você me permitir. Sim. Assim que sair, Sim, o pessoal claro. que está curtindo aqui também pode acessar. E me diz uma coisa, essa plataforma, ela é possível para qualquer setor de compras? Ou tem algum setor de compras específico? Não, para qualquer tipo de setor de compras. Para qualquer tipo de compra. Lógico que você tem alguns tipos de compra que são mais aderentes à utilização da solução, né? Então, principalmente, o que a gente falou de compras com objetivos conflitantes, né? Você acaba tendo um ganho bem grande com a utilização da ferramenta. Mas qualquer tipo de compra você consegue inserir e fazer o processo. E a gente trabalha com modelos, com templates de utilização. Então, para cada tipo de categoria, né, para compras com necessidades similares, você cria um modelo. E daí esse modelo ele é completamente customizado da organização, ele é um modelo específico para o que você precisa. Você cria esse modelo e você utiliza esse modelo depois em diversas compras que partilham dessas mesmas características. E isso traz muita produtividade no processo, né? Porque uma das coisas que às vezes assustam quando a pessoa entra em contato com a metodologia é que você tem que ponderar mais, você tem que juntar os stakeholders, você, né, tem que colocar mais energia nesse processo decisório, e a gente sabe que na empresa é tudo para ontem, né? Não, mas eu não tenho tempo para isso, eu preciso decidir agora, né? E daí você acaba correndo com a decisão e acaba tomando uma decisão ruim. Então, qual que é a forma de trabalho que a gente enxerga que é interessante, né? Você cria alguns modelos bem pensados, bem estruturados para alguns tipos de categoria, para compras que a sua empresa faz, então para alguns tipos de serviço, para outros tipos de insumos também, exato. E daí você replica depois na prática esses modelos de uma forma muito mais rápida. Com certeza. Você não precisa ficar criando do zero toda vez que você for fazer uma nova decisão, né? Ótimo. Até porque tem empresas que fazem processo seletivo praticamente todos os dias, né? Então você tem que ter uma agilidade nesse processo. Com certeza. E na área de transporte também é muito utilizado, né? Porque você tem ali muito suprimento, muita coisa, muita pneu, gasolina, né? Também deve ser uma área bem que é muito requisitada, né? Aliás, todas as áreas, né? Na verdade, todas as grandes empresas, médias empresas também com certeza podem ter esse tipo de, com certeza, esse ganho, né? E quantas pessoas precisam operacionalizar isso dentro de uma empresa? Uma pessoa só? Duas? Tem um mínimo? Uma pessoa... Não tem mínimo. Uma pessoa só já consegue utilizar, né? Então, a gente tem alguns perfis de uso na nossa plataforma. Você tendo um perfil administrador, uma pessoa que é responsável, ela já consegue utilizar e ela já consegue envolver outras pessoas da empresa dela para formar esse time, né, dos stakeholders. Então, essa outra pessoa, ela consegue fazer uma avaliação sobre uma proposta. Então, voltando no exemplo da consultoria, eu pedi uma proposta, essa proposta ela é um PDF, ela é um texto. Como que eu avalio esse texto, que é subjetivo, a adequação do escopo do que é a minha necessidade? Então, eu tenho uma pessoa especialista da minha área requisitante que vai identificar se qual proposta que é mais adequada, e daí ele vai ponderar, vai dar nota para as propostas. Então, isso você faz já a partir de um primeiro usuário. Não tem restrição. Você pode, inclusive, pedir para que a pessoa anexe documentos, esses documentos chegam através da plataforma para você. Sim, fica tudo registrado. Então, tanto a gente anexa documento, quanto a gente também consegue... o usuário, o comprador, consegue liberar documentos para o fornecedor, e o fornecedor também consegue liberar documentos para um comprador. Isso é interessante. E a gente faz as solicitações para o fornecedor através da ferramenta, né? Que ótimo. Então, a RFI, RFP, RFQ, você monta questionários dentro da ferramenta, e daí você consegue customizar montando esse questionário
igual um padrão do tipo Google Docs, né, que você cria suas questões, os tipos de resposta esperada, ou você também já tem uma planilha padrão da sua empresa que você usa para receber cotação, então você utiliza essa planilha e o nosso sistema consegue ler dentro da planilha a resposta do fornecedor para ele conseguir fazer essa qualificação, né? Então, a ferramenta ela é bem flexível, aí é diversos tipos de necessidade. O que você tem que fazer é fazer essa customização uma primeira vez. Uhum. Então, adequar a sua necessidade uma primeira vez e depois você usa com a recorrência. Que ótimo. Ó, tem uma pergunta aqui, o Gilles Balbinotti, ele é mestre em ergonomia, ele trabalha há 20 anos na Renault, inclusive ele vai estar com a gente na próxima live. E perguntou aqui, Joyce, a partir de agora, nesse novo normal, o mundo será sempre VUCA, a todo momento. O que você acha? Eu acho que é cada vez mais. O que eu percebo é que, como todas as grandes mudanças que a gente vivencia como civilização, né, de uma maneira bem ampla, assim, a gente vai aprendendo a conviver melhor com isso, né? Então, por exemplo, com o advento das redes sociais, assim que começou as redes sociais, você vê que as pessoas começaram a exagerar e daí expõe tudo, né? E daí a gente começa a depois perceber que, peraí, eu não preciso ficar recluso, mas eu também não preciso expor minha vida inteira, né? Qual que é esse meio termo? Qual que é esse lugar comum, né? Então, você vê, inclusive, que cada vez mais as pessoas têm buscado por autoconhecimento, né? Por entender como que ela consegue viver bem dentro desse cenário ali que a gente é bombardeado por todos os lados, porque o mundo vai ficar cada vez mais dinâmico. Sim. As tecnologias estão trazendo isso, né, para ficar cada vez mais dinâmico. Sim, exato. Agora, pensando no lado das empresas de tomada de decisão e de fornecimento, uma coisa muito bacana da evolução é que a gente consegue deixar a parte mais operacional e mais repetitiva, de forma robotizada, feita realmente por um robô, né? Então, a gente automatiza aquilo que a gente não precisa pensar e a gente vai começar a cada vez mais focar, né? A gente já faz isso, mas cada vez mais, acho que a tendência é que o ser humano, ele foque no diferencial nosso como ser humano, né? Então, o método, até por isso que a gente chama de um método de apoio à decisão, um método de suporte à decisão. Porque o método, ele tem que me direcionar e me ajudar a pensar. A decisão quem toma é o ser humano, vai continuar sendo eu. Claro. Né? Sim, perfeito. É bem isso mesmo, perfeito. Joyce, tem aqui uma informação que eu anotei aqui para a gente conversar também um pouquinho sobre os ganhos que são customizados, né? Sobre os números reais do ganho do valor global e de negociação, com relação à questão da plataforma. Essa é uma questão que às vezes questionam para a gente. Mas o quanto que você garante de ganho numa renegociação, né? Ou qual que eu ganho e qual que é meu ROI de utilizar a ferramenta de vocês, né? E, na verdade, como cada empresa tem suas particularidades, tem a sua maturidade estratégica, né, da área de suprimentos e como um todo, e tem necessidades diferentes, né? Então, mesmo empresas que são concorrentes em determinado mercado, em determinado segmento, elas vão ter resultados diferentes, porque elas estão, às vezes, em momentos diferentes, né? Então, só dar um número, como, por exemplo, a gente tem casos que a gente já conseguiu, através da ferramenta, ganhos de 20%, ganhos, né? Redução de 20% de custo numa negociação embasada pela nossa análise. Porém, o que significa esses 20%? Né? Ele tem que ser significativo para a empresa, porque se o fornecedor colocou um preço 20% maior numa primeira solicitação, isso não significa nada. Então, resumindo, né, o que a gente convida aos interessados para fazerem um teste, né, onde a gente customiza os ganhos da sua empresa. Né? Então, a gente oferece testes para a empresa fazer uma experimentação
Então, a gente, inclusive, coloca dados reais de uma negociação que já foi realizada para a gente fazer uma comparação de como ela seria executada através da nossa ferramenta, e daí a gente avalia quais ganhos que trouxe para aquela realidade dela, para não ser um número vazio, né? Para ser um número que tenha significado para aquela empresa. Fantástico. Ó, o Gil está perguntando, consegue gerar um dashboard com indicadores, por exemplo, de histórico das capacitações ou avaliações dos players, para assim apoiar na decisão com base em critérios robustos? É possível, sim, e estamos trabalhando nisso. Olha Né? só que legal. Então, como eu falei, que a empresa é recente, né? Então, tem diversos desenvolvimentos que estão aí no nosso pipeline, que são inovações que a gente quer trazer, e essa é uma delas, da gente conseguir trabalhar a avaliação dos fornecedores, conseguir trabalhar a confiabilidade dos dados que foram passados na proposta, né? Porque o fornecedor, ele vai lá e ele promete algumas coisas no papel, que na verdade agora não é mais no papel, né? Na planilha, ou na pergunta que a gente fez, e isso pode até ficar registrado num contrato, mas e a consequência, né? Ele tá realmente cumprindo com aquele dado que ele informou? Legal. Né? Então, essa integração é algo que a gente prevê numa implementação aí nos próximos meses, né? Da gente conseguir trazer essas devolutivas para dentro do processo e trabalhar esse painel mais gerencial, né? Para eu conseguir avaliar dentro da minha estratégia de abastecimento, dentro de toda a minha carteira de fornecedores, quantos bids estão sendo realizados com cada um. Então, são dados que a gente está trabalhando para lançar em breve. Né, Joyce? Sim. Daria até para fazer um assim, que todas as empresas pudessem virar as avaliações de vários fornecedores também, né? Como existem hoje alguns Monday, né? Que o pessoal avalia a empresa que trabalhou, quem sabe avaliar o fornecedor também dentro desse sistema, né? Ter integração. Sim, essa é uma ideia futura também. Essa ainda não está no desenvolvimento para esse ano, mas é uma ideia, assim, da gente trazer cruzamentos de dados de interesse para empresas ali, para similares, e daí você trabalha, né, dentro de uma massa de dados, a gente está falando de Big Data, né? Sim. Então, a gente trabalha a confidencialidade de um dado específico dentro do conjunto. Né? Muito legal. É algo que com certeza teremos no futuro. Que legal. Joyce, está sendo ótimo conversar com você. A gente tem 8 minutinhos só, então eu queria perguntar para você, até pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, façam, que a gente está terminando. E fala, quais as dicas que você dá para uma pessoa escolher bem? Eu sei que a primeira dela é ter a plataforma. Mas, assim, o que você, com toda a experiência que você tem nessa área, né? Eu vou ser não comercial até. A primeira dica não é da plataforma. Acho que a primeira dica de todas é ter clareza do que você precisa. Porque se você não souber a sua necessidade, não adianta eu ter o método que for, né, o apoio. Tipo, se eu colocar uma informação de entrada que não é o que eu preciso, a informação de saída ela vai ser relacionada à informação de entrada, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter clareza, né? E dentro da nossa metodologia, esse é o primeiro passo, né? Onde a gente identifica, a gente faz aí mapeamento do contexto, identifica o que a gente chama de objetivos fundamentais, que é justamente isso. É eu trazer clareza para a minha necessidade e para eu conseguir distinguir aquilo que eu preciso avaliar no processo, né? Então, voltando para a especificidade de um processo seletivo, eu preciso saber quais são os critérios, né? O que é relevante para eu perguntar nesse momento? Com certeza. Ó, Daniela, até para eu não me perder. Porque se eu pergunto tudo, eu não peço nada, né? Se eu quiser avaliar tudo, eu não avalio nada. Verdade. A Daniele Tomé, ela é uma empresária fantástica na área de construção civil, ela tem a Projex, ela respondeu, verdade, saber o que precisa é mais de meio caminho andado, e é verdade mesmo, né? E Joyce, me diz uma coisa, você falou de uma dica para quem escolhe, agora me dá uma dica para quem fornece. O que as empresas estão precisando mais? O que é mais importante para um comprador?
hoje em dia? O que você acha que assim é o Para um mais fornecedor? importante? O que o fornecedor tem que ter que é o mais importante para ele ser escolhido? Ele tem que ser competitivo em tudo. Não, de brincadeira. Vai ter que ser meu. Vai um pouco, eu acho que vai um pouco na linha dele tentar traduzir da melhor maneira possível, dentro da capacidade do que ele está fornecendo, a necessidade do cliente dele, né? Então, quanto mais informações ele tiver sobre o que o cliente precisa, mais ele consegue adequar a resposta. Sim. Então, acho que tem um ponto de entender, né, de se ouvir com atenção, né, de colocar com cuidado também a proposta. A gente vê muito erro de fornecedor nas propostas, né? Esse é um ponto muito reclamado pelos compradores, que os fornecedores acabam aí tendo um pouco de desatenção. E eu sei que, olhando pelo ponto de vista de fornecedor, é difícil que muitas vezes os fornecedores estão ali preenchendo proposta o dia inteiro, né? É muita proposta, mas esse cuidado, ele é importante, né, para você poder ser selecionado. Às vezes você acaba numa besteira dessa, né, sendo desconsiderado do processo, né, então eu acho que buscar esse entendimento da necessidade do comprador e ser verdadeiro, né, Sim, porque não adianta também ele prometer alguma coisa que ele não tenha condição de cumprir. Com certeza. Ser um bom ouvinte, né? Acho muito importante, né? Porque muita gente vai vender e fica falando, mas não sabe nem o que você quer, não sabe nem se é aquilo que você precisa. Acho que primeiro tem que saber a necessidade para depois ver o que você pode ajudar, né? E demonstrar uma parceria mesmo, né? Acho que cada vez mais também a gente tem buscado parcerias, né? O mundo agora é compartilhado, né? Então você vê até empresas que são concorrentes se juntando em alguma ação, né? Isso é muito bonito. Então acho que isso é legal também do ponto de vista do fornecedor, de buscar realmente entender o seu papel e como você também cria práticas colaborativas. Legal. O Gires perguntou mais uma coisa. Vocês já gerenciaram indicadores TQM de maneira online, considerando, por exemplo, dados de fábrica da América Latina, para no fim dar o status e tempo real e a visibilidade e tendência nos próximos meses, e assim apoiar no processo de decisão dos heads? Não entendi direito aqui a pergunta. Indicadores TQM, indicador TQM já não é comigo. São indicadores eu imagino que sejam de qualidade, né, que ele está comentando. Fábrica. Então, hoje a gente não faz, eu acho que veio um pouco da linha da outra pergunta que ele fez, né? Hoje a gente não faz o gerenciamento do indicador em tempo real, né? Então, esse é um desenvolvimento que a gente quer trazer, essa retroalimentação no indicador. Hoje a gente mensura esse indicador dentro de uma proposta, né? Então, para você conseguir dar essa visibilidade, você precisa ter uma integração de você ir frequentemente realmente alimentando os dados, né? E até para você criar tendência. Então, isso vem na onda do desenvolvimento futuro que eu comentei, futuro próximo, não futuro tão distante, mas da gente fazer essa integração. Legal. Vou passar o contato de entre vocês, porque com certeza deve ter mais interesse em trocar uma ideia a respeito disso. Perdão, TQM, são dados de custo, qualidade, segurança, vendas, metas vitais da companhia. Legal. Então, mas eu te passo a pergunta e vocês conversam mais a respeito desse assunto bem específico aí. Joyce, mas olha, foi um prazer falar com você, muito obrigada, adorei. Viu como passou rápido? Passou, nossa, foi super rápido. Foi muito rápido. É que é bom a gente falar do que a gente gosta, né? Não é verdade? Legal, isso foi excelente. Acho que as pessoas aprenderam bastante sobre essa questão e que é muito importante, são muito importantes as escolhas. A gente tem que se preparar para isso, tem que ter bons indicadores, que as escolhas realmente são estratégicas e podem mudar a nossa vida, né? Se uma escolha certa, uma escolha errada, podem fazer destinos diferentes na vida da empresa, das pessoas.
E da nossa vida mesmo, né? Né? Verdade, verdade. Mas, Joyce, muito É. obrigada. E De esperamos você nada, na foi um prazer. próxima aí. Logo, logo vamos ter outras, né? E quero dar um recado para o pessoal, então. Quinta-feira, nós temos o Gilles Balbinotti às 18 horas. Vai estar com a gente falando um pouquinho sobre a questão da ergonomia no home office.